de discernimento de espírito. Quer saber mais a respeito deste dom? Fica aqui nesse vídeo que eu vou contar a minha experiência com este dom. Bom, gente, o dom de discernir o espírito era um dom que eu buscava muito a Deus. Era um dom que eu pedia muito ao Senhor. E eu digo que é um dom que nesses últimos dias, o qual nós temos vivido, é o dom que as pessoas têm que mais clamar e buscar ao Senhor por este dom. Porque nós precisamos discernir é algo proveniente de Deus e quando algo não é proveniente de Deus. É por isso que tem muitas pessoas que estão sendo enganadas por espíritos enganadores. Por quê? Porque não tem o discernimento de espírito. Esse é um dom que eu sempre apresentei diante de Deus e sempre pedi ao Senhor em oração para que Ele me concedesse esse dom, para que eu conseguisse discernir os espíritos atuantes ali, para que eu não fosse enganada. Então, pela misericórdia, Deus, Ele me concedeu esse dom. E como eu consegui saber que eu tinha este dom? Deus me usou neste dom. Então foi a partir do momento que eu soube que Deus havia me concedido este dom espiritual, porque Deus se manifestou através deste dom na minha vida. Eu estava passando por um período na minha vida de enfermidade. Eu estava me sentindo muito mal, estava muito enferma. Nesse período em que Deus se manifestou, neste dom na minha vida. E uma certa noite eu estava deitada com meu esposo, já estava ali dormindo, meu esposo também estava dormindo e eu estava passando por esse processo de enfermidade. E durante a madrugada o Espírito Santo de Deus me dá a sensibilidade de levantar, de acordar. O Espírito Santo de Deus ali me desperta. E naquele momento que o Espírito Santo de Deus me desperta naquela madrugada e eu levanto, eu não me levanto completamente da cama, mas me ergo assim um pouco da cama, e o Espírito Santo de Deus faz com que eu olhasse para a porta do meu quarto, que estava fechada naquele momento, e ele fazia eu contemplar ali um espírito maligno. Então ali eu conseguia ver esse espírito em movimento, e era um espírito em formato de fumaça. Essa fumaça, ela era muito escura, mas muito escura mesmo, não era aquela fumaça acinzentada, sabe? Era uma fumaça muito, muito, muito escura mesmo, e dentro dessa fumaça tinha 2 olhos, e os olhos eram extremamente vermelhos. E quando Deus fazia eu contemplar aquele espírito, e ele se movimentava em formato de nuvem. Sabe quando você vê assim a nuvem se movimentando? Eu via esse espírito se movimentar. Ele se movimentava nesse formato de nuvem, ele meio que ficava flutuante assim. E naquele momento, querido, eu te digo que eu fiquei com muito medo, porque eu nunca tinha vivido essa experiência com Deus, eu nunca tinha passado por isso na minha vida. Então eu fiquei com muito medo naquele momento ali, bateu meio que um desespero, mas na mesma hora Deus manifestou o dom de discernimento de espírito. O Santo de Deus virou para mim e disse: é o espírito de morte, é o espírito da morte. E naquele momento que o Espírito Santo me traz o discernimento de que aquele espírito que estava ali atuando era o espírito da morte, automaticamente o Espírito Santo me encheu de autoridade e ele mandava eu repreender pela autoridade que há no nome de Jesus. E eu comecei ali a repreender, comecei ali a clamar, ao ponto de o meu esposo acordar e ficar meio assim que desesperado do que estava acontecendo, ele não estava entendendo, e eu falando: o espírito da morte, e ali numa guerra muito grande, e eu comecei a repreender. Gente, veio uma autoridade muito grande sobre mim que eu não sei explicar para vocês, só você vivendo essa experiência realmente para você ter noção, ter ideia de fato o que é você está nessa situação. Então ali eu comecei a repreender, a neutralizar e falar: Jesus te repreenda em nome de Jesus. Eu comecei a repreender com a autoridade vinda de Deus.
E ali eu comecei a repreender. E quando eu comecei a repreender, aquele espírito sumiu. Ele foi embora. E depois dessa experiência, eu pude entender de que Deus havia me dado o dom de discernimento de espírito. Foi uma experiência muito forte que eu vivi, que eu passei com Deus, e foi muito impactante, que eu lembro até hoje. Eu vou gravar a segunda parte desse vídeo compartilhando outra experiência também que eu tive relacionado a este dom. Então já me segue para você acompanhar toda essa experiência.